Boa tarde, estudantes dos terceiros anos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui, Prof. Dani, para uma nova aula. Hoje teremos a nossa segunda aula de português sobre fábula. Na aula de hoje, iremos retomar alguns conceitos, características sobre a fábula, conhecer uma nova fábula e fazer a leitura delas juntos. Teremos também atividades de interpretação textual e iremos responder algumas perguntas sobre a fábula que vamos ver hoje. Então, fiquem atentos à leitura e também às explicações da prof. Vamos começar a aula de hoje? Pessoal, vocês irão precisar do livro didático, volume 1. Nós iremos começar nosso trabalho na página 51 de português, na parte azul. Localizem essa página no livro de vocês. Página 51, então, pessoal, foco na leitura. Leitura da nossa segunda fábula, O Leão e o Ratinho. Ao sair do buraco, viu-se um ratinho entre as patas do leão. Estacou-se, ou seja, parou de repente, de pelos em pé, paralisado pelo terror. O leão, porém, não lhe fez mal algum. Segue em paz, ratinho. Não tenhas medo de teu rei. Dias depois, o leão caiu numa rede. Urrou, ou seja, produziu um grande e impressionante ruído. Urrou desesperadamente, debatendo-se, mas quanto mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. Amor com amor se paga, disse lá consigo, e pôs-se a roer as cordas. Num instante, conseguiu romper uma das malhas. E como a rede era das tais, que rompida a primeira malha, as outras se afrouxam, pôde o leão deslindar-se e fugir. Mais vale paciência pequenina do que arrancos de leão. Esta é a moral da fábula. Quem escreveu essa fábula? Aqui embaixo, ó, pessoal, foi Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é o autor da obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lembram dessa obra? Ele criou os personagens Pedrinho, Narizinho, Emília, você deve conhecer. Também recontou outras fábulas tradicionais, entre elas esta que nós acabamos de ler. Muito bem, encerramos aqui a leitura da segunda fábula. Agora nós vamos para as atividades sobre a leitura da fábula. Começamos lá na página 52. Página 52, pessoal. A prof vai explicar as atividades e vocês vão realizá-las depois, ok? Tudo sobre a fábula que acabamos de ler. Número 2. Quem são os personagens da história que você leu? Lembram dos personagens? Vocês devem responder sempre iniciando com letra maiúscula e terminando com ponto final, não esqueçam disso. 3. Sublinhe e releia a primeira frase do texto. Você vai voltar lá no texto e vai passar um marca-texto na primeira frase. Letra A. Essa frase revela o quê? O surgimento de um conflito? O encontro de um animal frágil e de um animal forte? Ou ela revela a ausência de conflito, pois o encontro dos animais é algo comum na floresta? Você vai marcar uma das alternativas. Letra B. Para o ratinho, o encontro pode ser considerado indesejável, ele não queria esse encontro, ou desejável, ele queria muito esse encontro. Uma das alternativas, ok? Número 4. Releia esta frase. Estacou de pelos em pé, paralisado pelo terror. Quando dizemos que alguém está de pelos ou de cabelos em pé, queremos dizer o quê? Que a pessoa está assustada, alegre ou emocionada? Marque uma das alternativas. Número 5. Releia a frase do leão ao ratinho. Segue em paz, ratinho, não tenhas medo de teu rei. Letra A. Por que o leão se refere a si mesmo como rei? O que vocês acham? Por que o leão está se achando o rei da floresta? Letra B. Que qualidades o leão demonstrou ter com essa fala? Com essa que eu acabei de dizer que ele era o rei da floresta.
Lembrando que a resposta começa com letra maiúscula, termina com ponto final e a resposta deve ser completa. Fiquem atentos a isto. Vamos para a próxima página, página 53. Continuando então a explicação das atividades na página 53, número 6. Após os personagens se separarem, algo acontece com o leão. Letra A. Volte ao texto e copie a expressão que indica a passagem do tempo entre o encontro e o novo acontecimento entre eles, tá? Então, você vai copiar a frase que indica isso, com letra maiúscula e ponto final. Letra B. Qual é o novo acontecimento? O que aconteceu? Colocar na letra B. Letra C. O que o leão fez para tentar se desprender da rede? Ele obteve sucesso? Como que foi isso, pessoal? Me expliquem na letra C. Número 7. O leão urrou tão desesperadamente que chamou a atenção do rato. O que fez, então, o rato? O que o rato fez? Responder na 7. Número 8. Na fábula, o ratinho diz que amor com amor se paga. Isso quer dizer que quem faz o bem é recompensado ou quem ama deve ser correspondido? Marcar uma das alternativas. Número 9. Releia a moral da fábula. Aqui está ela, ó. Mais vale paciência pequenina do que arrancos de leão. Letra A. A paciência pequenina, que se refere aqui na moral da história, se refere à ação do ratinho? Sim ou não? Por quê? Qual foi essa ação? Letra B. Os arrancos de leão se referem a que ação? Vamos pensar um pouquinho. Qualquer coisa, volta lá na fábula, lê de novo. Letra C. Você concorda com esse ensinamento? Esse aqui da moral da história? Por quê? Responde aqui, ó, aqui embaixo mesmo. Encerramos essas atividades. Vocês agora podem parar um pouquinho o vídeo para responder as atividades. Na outra aula nós vamos corrigi-las, ok? Só depois de fazer as atividades da página 52 e 53 é que você vai avançar para a explicação da página 54, certo? Então tá, vamos para a próxima página assim que vocês terminarem. Página 54, então, pessoal, nós vamos dar uma retomada na estrutura da fábula. Na aula passada, nós trabalhamos um pouquinho das características da fábula e construímos um mapa conceitual que a prof pediu para vocês registrarem no caderno. Lembram disso? Ok, aqui nós vamos dar uma retomadinha então. Fábulas são histórias curtas, escritas em prosa, ou seja, em textos divididos em parágrafos ou em versos na forma de poema. Número 10. As duas fábulas lidas neste capítulo são o quê? Em prosa ou em verso? Em prosa, já marquem ali. Ou seja, não é na forma de poesias, né, pessoal? Em geral, os personagens das fábulas são o quê? Animais, nós já vimos isso. Com características humanas. Falam e se comportam como seres humanos. Nas fábulas lidas, os personagens são a raposa e o galo, na fábula 1, o leão e o rato, na fábula 2. Esses animais revelam características humanas, como esperteza, bondade. Isso tudo nós vimos nas fábulas. Toda fábula transmite um ensinamento, nos passa uma mensagem, nos faz pensar sobre alguma coisa, que geralmente vem escrito no final do texto. Esse ensinamento também é chamado de moral da história e reflete valores da época em que esses textos foram criados. Como algumas fábulas são textos muito antigos, esses ensinamentos podem ou não ainda valer nos dias atuais. Então a fábula vai nos fazer refletir sobre esse ensinamento. Muito legal. Aqui nós temos uma curiosidade, você sabia? Um dos fabulistas mais famosos é o Esopo. Vocês vão ler aqui as curiosidades sobre ele, tá? E logo abaixo nós temos uma outra atividade. Essa atividade você vai precisar ir no material de apoio. Lá no material de apoio você vai encontrar as ilustrações sobre a fábula que nós lemos hoje. E você vai
destacar a página para a gente recortar e organizar essas imagens na sequência correta. Eu vou mostrar agora para vocês quais são essas imagens. Então, pessoal, ali está pedindo que a gente vá ao material de apoio. A gente vai lá no material de apoio, no final do livro, e retira esta partezinha aqui, ó, página 54, o leão e o ratinho. Só retira a parte de cima. O que vocês irão fazer? Vocês irão recortar as imagens, bem direitinho e com bastante calma. Depois de recortar as imagens, aqui estão as minhas, vocês vão pegar o caderno de vocês, colocar a data e o título da fábula, o leão e o ratinho. Vocês vão organizar as imagens na ordem dos acontecimentos da fábula e vão colar no caderno. Somente colar. Depois de colar as imagens, vocês vão escolher um familiar de vocês para contar esta fábula. As imagens irão ajudar vocês a lembrar a ordem dos acontecimentos, por isso é importante colar na ordem correta, certo? Hoje vocês só irão contar esta fábula, não precisa registrar no caderno. Não. Hoje só iremos trabalhar com a oralidade, então somente contar a história. Todas as atividades da aula de hoje serão corrigidas na semana que vem, certo? Então fiquem tranquilos, façam com bastante calma, que semana que vem nós iremos retomar as atividades. E aí, você ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Então, peça para o seu responsável acessar o e-mail da sua prof. Lá, as profs dos terceiros anos estão à disposição para esclarecer dúvidas e para ajudar vocês. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima. Um beijinho. Tchau!